Queridos, como a pastora falou, nós queremos compartilhar hoje mais uma palavra desta série que Deus tem ministrado aos nossos corações, sobre o projeto de Deus para a nossa vida. Esse ano nós tomamos uma postura de tomarmos uma direção diferenciada para a nossa vida, vivermos numa atmosfera de mais fé, vivermos num ambiente de mais entrega, vivemos numa situação de mais maturidade no Senhor. Talvez muitos irmãos estranharam o nosso costumeiro projeto de vida, 4 dias em que fazíamos aqui, nós entregávamos folhas para você escrever os teus sonhos, os teus projetos, e no último dia nós entregávamos diante do altar e passávamos o ano inteiro em oração, e você também acreditando no seu projeto. E esse ano até agora nenhuma folha foi entregue para você. Esse ano, na verdade, nós ainda não te desafiamos em nenhuma palavra a pedir algo para o Senhor concernente à tua vida, aos teus desejos, principalmente materiais. Porque nós temos notado que a igreja, não a nossa, mas a igreja de forma geral, brasileira principalmente, quando se fala de projeto de vida, e projeto de vida se tornou um viral na igreja brasileira, já se aponta diretamente para as bênçãos financeiras. Todos os banners de projeto de vida, seja impresso ou seja na internet, que eu vejo, tem lá a foto de uma casa grande, a foto de um carro caro, a foto de, enfim, dinheiro. Tem uns que põem até um bolo assim de dinheiro, né, para atrair a imagem. Então, por culpa dos pregadores, não vou nem dizer pastores, mas por culpa dos pregadores, a igreja brasileira, quando pensa em projeto de vida, ela pensa o meu projeto de vida e os meus projetos financeiros de vida. E esse ano nós resolvemos tomar uma atitude radical de não falarmos sobre projetos financeiros, não estimularmos vocês a buscarem, a passarem o ano de 2016 e o resto das vossas vidas correndo atrás disso. Nós estamos mudando o nosso foco. E é claro que eu não estou dizendo aqui que Deus não vai te dar isso. E eu não estou dizendo também que é proibido você sonhar com alguma coisa financeira. Não, não é pecado. Amém? Mas como eu já disse na primeira semana, não é pecado pedir um carro para Deus, mas é muito pequeno. Não é pecado sonhar com uma casa. Não é pecado a pessoa dizer assim: pastor, o grande sonho da minha vida é ter a minha casa própria. Isso é pecado? Não, mas isso é muito pobre. Isso é muito limitado. Quando eu vejo às vezes algum jogador de futebol que se dá bem na vida, você já viu? Quase todo jogador de futebol que se dá bem na vida tem uma história de muito sofrimento. E aí eles contam assim, chorando, né? O meu sonho era sempre poder dar uma casa para minha mãe, e hoje eu pude realizar e tal. Então isso é um sonho louvável. E talvez você que está aqui me ouvindo tenha esse sonho de ter a casa própria. Tem problema nisso? Não. Só que esse não pode ser o grande objetivo da tua existência. Conquistar o carro dos sonhos, isso é muito pequeno, queridos. Quando Deus olha para alguém, um ser humano, gastando a sua vida em prol disso, certamente Ele pensa: você está perdendo o seu tempo, porque não foi para isso que eu te coloquei na terra. E Jesus, segundo nós meditamos na primeira palavra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no capítulo 6, Ele nos ensina a gastarmos as nossas vidas em prol de buscarmos o reino de Deus, e mais específico, no verso 33 do capítulo 6. Então na primeira semana nós aprendemos sobre isso. Na segunda semana nós aprendemos que existem 2 estilos de buscarmos ou de interagirmos com o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, sendo como Mateus, tempo integral, chamado específico, discípulo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ou como Zaqueu, aquele que não é tirado do contexto em que vive, mas é salvo para influenciar aqueles que convivem ao seu redor. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um projeto macro de Deus para a tua vida, sobre uma continuidade daquilo que Deus quer certamente fazer através de você. Só que antes disso, nessa introdução, eu quero te dizer que quando nós olhamos para isso, igreja,
busca do carro, a busca da casa, a busca do salário dos sonhos. Tem gente, por exemplo, se eu pedisse para gritar aí qual é um valor que seria o salário do teu sonho, ia sair todo tipo de valor aqui, né? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Quantos aqui gostariam de ganhar 20 mil por mês? Pode levantar a mão, gente. Ah, é porque vocês já ganham, né? É isso, é por isso que não levantaram a mão. Então vamos olhar os dízimos lá então, se está certinho. Estou brincando. Quantos gostariam de ganhar 30 mil reais por mês? 30. Quantos, se ganhasse 40 mil reais por mês, não iriam ficar tristes? Ai, pastor, se eu ganhasse 40 mil reais por mês, eu ia poder fazer tanta coisa. Olha para mim, eu tenho certeza que quando eu falo que quem aqui que gostaria de ganhar 50 mil reais por mês? Alguém? 50 mil? Está diminuindo, né? O povo aqui está assim. Vocês estão convertidos, hein, gente? Que maravilha! Só 3 mensagens assim já mudaram o foco. Mas eu sei que quem aqui pensa assim, pastor, eu gostaria de ganhar 50 mil, é porque você já tem tanto sonho, abençoar tanta gente, fazer tanta coisa boa, é ou não é, gente? É verdade, eu sei disso, e eu falo sem hipocrisia. Quando você sonha, né? Eu não vou perguntar quem jogou na Mega Sena da virada. Quantos milhões foram, gente? Só por aqui a gente já tem quantos milhões foram sorteados? Pode falar, vocês sabem, gente. 240 e poucos? Eu não resisto. Alguém jogou, gente? Pode falar a verdade. Vamos abrir o confessionário aqui. Alguém jogou? Pode falar. Ai, mentir, larga de ser bobo. Aí, ó, jogaram, pronto. Vou contar um pecado do irmão Leopoldo, irmão Leopoldino. O irmão Leopoldino sempre fazia uma fezinha, né? Aí ele converteu. Eu pensou assim, eu preciso parar de fazer uma fezinha. Aí eu acho que ele fazia meio escondido, não sei. E um dia ele ganhou, gente. Ganhou 5 mil reais na lotérica. E aí como que ele ia explicar esses 5 mil reais? Aí sabe o que ele fez? Ele não contou para ninguém. Quando ele foi fazer a declaração do imposto de renda, né? No outro ano, cadê a Ângela? Foi a Ângela, né? Que acabou que entrou lá. Não, a Ângela está lá em cima. A nossa cunhada, esposa do pastor Alexandre, é contadora, e ela faz para nós aí a declaração do imposto de renda. E foi fazer para ele, já estava lançado lá, né? Porque as coisas do governo já entram direto, né? Alguém já ganhou algum prêmio aqui, você sabe que é assim. Eu não ganho nem bingo, gente. E aí não teve jeito, ele teve que entregar o ouro. Pai, mas o senhor ganhou 5 mil, não falou nada. Oh, meu filho, era tão pouco. Foi pouco. Dava 1.000 para cada filho, ainda sobrava 1.000 para ele, né? Nós somos em 4, tem uma irmã por parte de pai apenas. Então ele ficou caladinho, gente, né? Pastor, é pecado jogar na lotérica? Queridos, eu não vou entrar aqui no mérito se é pecado ou não, mas eu te garanto uma coisa: Deus jamais vai agir para você ganhar na lotérica um prêmio de tantos milhões de reais. Não vai. Então não perde tempo de jogar. Sabe por quê? Se fosse para... pastor, mas o prêmio é de 20 milhões agora. Se fosse para você ter 20, se você tivesse condições, sabedoria administrativa para ter 20 milhões de reais, você teria. Então se hoje, do jeito que você está, e eu também, se pegar e colocar 200 milhões de reais na tua mão, certamente você morre. Verdade. Alguém te mata, ou você mata alguém. Verdade. Eu vi um cara que foi no Jô Soares falando que ganhou um prêmio lá, e aí ele disse que chamou cada irmão, deu um carro 0 para os irmãos e um lote. Diz que os irmãos queriam linchar ele. Sabe por quê? Porque o carro era 1.000 e o lote não tinha casa construída, era só o lote. Pensa, gente, né? Então, todo jeito de você ganhar um dinheiro desse, isso é mais maldição do que bênção. Então, não mexe com isso não. Mas assim, eu tenho certeza que quando você joga, né, ou jogava, você pensa assim, se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque Deus tem direcionado essa igreja a um estilo de vida altruísta, que é pensar, olhar para fora e não só para dentro. Posso ouvir um amém? E quando a gente pensa em bênçãos financeiras, olha para mim, quando a gente pensa em ganhar 200 milhões de reais, quando a gente pensa em ter
o carro mais caro que existe, quando a gente pensa em morar na casa mais cara que existe, quando a gente pensa em ser o maior empresário, sabe, o mega, super, hiper, power, quando a gente pensa nessas coisas, na verdade nós estamos pensando em dominar, em ganhar tudo que a vida nos dá direito. E eu queria que você lembrasse comigo que essa proposta não é divina. Essa proposta de quando você adora a um ser, tudo isso, quando eu falo tudo isso, está envolvido essas riquezas, esse poder, essa glória, esse dinheiro, essa fama, eu te darei. Quem fez essa proposta não foi Jesus. E eu já preguei isso aqui. Quem falou assim, ó, se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei, foi Satanás, não foi Jesus. Então é por isso que nós não estamos mais pegando uma folha em branco e dando para você colocar tudo isso que você quer que Deus te dê, e aí você traz aqui diante do altar com uma gorda oferta de barganha, pensando que Deus vai realizar isso em 2016. Isso não é proposta divina, isso é proposta satânica. Foi o diabo que disse para Jesus, depois dele jejuar 40 dias, Satanás chega para Jesus e diz assim, leva ele ao alto do monte. Olha a referência, Mateus 4:9. Satanás leva Jesus e mostra os reinos, mostra o poder, o dinheiro, a glória, e ele diz, se você me adorar, eu te dou isso tudo. E Jesus rejeitou. Sabe qual foi a proposta de Jesus, que nós encontramos em Lucas 9:23? Ele disse o seguinte, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lê comigo aí, abre a tua Bíblia, Lucas 9:23, até para você marcar ela aí. Nós estamos no nosso propósito poderoso de leitura bíblica, já estamos em Deuteronômio 20, é isso, gente? Hoje eu vou trazer um pouquinho para passar para vocês, né? Mas estamos ligados lá. Achei bom que já tinha irmão me dando prensa de manhã. E aí, pastor? Estamos ligados. Quem não entrou, gente, olha, entra no próximo, porque passa rápido, viu? Para você ver, nós já estamos terminando o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois a gente já vai para a história de Josué, a conquista da Canaã, aí o bicho pega, o negócio fica melhor ainda. Quem está amando assim ler Números, Deuteronômio? Números é legal, gente. Números tem umas histórias poderosas ali. Tirando a parte dos números, que é chata, o restante é maravilhoso, amém? Então, lê lá, não dá bobeira não. Deuteronômio vai ser, que é isso, Jesus? Matar o bicho de novo. Ei, e aí? Viu? Tá normal. Oi. Voltou? Aê. Vou fazer com o pastor Alexandre igual o pastor Jerônimo fez num evento que o som estava dando problema e o sonoplasta custou regular o som. Ele falou assim, ô irmãozinho do som, ele falou o quê? Levanta as mãos, adora o Senhor. Ele levantou, agora dá 3 passos para trás. Aí ele deu, falou, pronto, não põe mais a mão, tá ótimo. Puder dar mais um gásinho, pastor Alexandre, fica melhor ainda. Eu não vou fazer isso com ele, meu mano querido. Se fosse o Leandro, eu fazia. Vamos lá? Lucas 9:23. Quem achou aí, diga amém. Vamos ler no 3? Vamos lá, 1, 2, 3 e... É isso aí, cada um lê na sua versão e está certo. Olha a versão NVI. Se alguém quiser acompanhar-me, olha para mim. O que Jesus disse? Quer andar comigo? Quer ser meu discípulo? Quer fazer o que eu faço? Quer viver o meu projeto para a sua vida? Quer? Então tá. Se você fizer isso, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É isso que está aí? Não, essa quem falou foi o diabo. Jesus disse exatamente o contrário.
se quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Nega os seus desejos próprios. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ai, Jesus, servir Jesus é bom demais. Preste atenção, quando você lê a Bíblia toda, você percebe que na verdade o projeto de Deus para a sua vida não está envolvendo apenas ela, mas sim a vida de muitos outros. Na Bíblia inteira, Deus usou homens e mulheres com projetos dele para a vida dessas pessoas, e esse projeto jamais, preste atenção, jamais se resumiu à própria vida da pessoa. Nunca Deus vai dizer assim: eu tenho um projeto para o Paulo, para o Pedro, para o Tiago, para o Mateus, para o André, para o Ricardo, para o José, para a Maria, para a Josefa, que vai terminar o fim desse projeto somente na vida dele. Não, Deus sempre tem algo para você que é mais por você do que para você. É mais através de você do que para a sua vida. É para tocar em outros. O que Jesus disse? Se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe como é que eu vejo quando eu olho para esse texto? De dentro de mim fluindo um rio. Para que flui um rio? Para alguém beber. Eu vi um vídeo maravilhoso ontem, se eu não me engano, de um rio que estava seco esqueci o estado brasileiro. Aonde foi? Na Paraíba, né? Eu acho que é Paraíba também. E aí, gente, por causa da chuva, o rio foi voltando ao leito. E eles pegaram as primeiras imagens da terra seca e o rio voltando. Gente, que imagem maravilhosa. E as crianças brincando no meio daquela água, e o rio foi vindo, a água foi vindo, e eles filmaram alguns minutos ali. É assim, o rio de Deus para a tua vida é para fluir, e você não sabe onde ele vai parar. O rio de Deus, ele vem, na verdade ele não sai daqui, ele vem do trono, passa por aqui, mas você nem tem ideia aonde ele vai chegar. Salomão disse aos Eclesiastes, se eu não me engano, também não sou obrigado a decorar a vida inteira, que eu não sou o Silas Malafaia, mas ele disse que você lança o teu pão hoje no rio, nas águas, para que amanhã outra pessoa possa pegar. Olha só que maravilha isso. A Bíblia diz que o que você faz, o que flui de você, talvez eu não vou ver aqui o Cleverson pegar, talvez eu vou ver nem o nosso querido que está lá, o Léo Júnior que está lá na penúltima fileira, talvez eu nem vou ver, vai passar da minha vista, vai ser lá na frente, eu nem vou ficar sabendo quem foi tocado por esse rio, mas ele está fluindo. Isso fala de quê? Da vida de Deus passando por você e tocando tantas pessoas que você nem sequer saberá quantas e quais são. Isso para mim é maravilhoso, porque vida desgraçada é aquela que se resume em mim mesmo. Se antes de nascer, Deus mostrasse para mim assim: Daniel, você vai para a terra, 18 de julho de 78, num frio lascado de Santa Catarina, porque julho lá é um mês de frio, você vai nascer, você vai crescer, você vai, diz que a gente nasce, cresce, fica bobo e casa, né? Eu discordo. Você vai crescer, vai ficar esperto, vai casar, e aí você vai ter filhos, você vai ter uma empresa, e você vai construir uma casa, um carro, e vai morrer com 92 anos, pertinho da sua esposa, e você vai deixar isso para os seus filhos. Hoje, com a visão que eu tenho do que Deus tem para a minha vida, se Deus mostrasse só isso para mim antes de nascer, eu ia falar assim: não quero nascer, Senhor. Só isso? Vai parar nisso aí? Só o meu prazer próprio? Só os meus sonhos? Preste atenção, a sua vida só tem sentido quando você ajuda a dar sentido à vida de outros. Essa frase do pastor Neil Barreto, eu vou repetir. A sua vida só encontra sentido quando você ajuda a dar sentido à vida de outros. Ela não para em si mesma. Outra frase que eu li essa semana, acho que foi no Facebook da Nayara, da Michelle Obama. Sabe quem é a Michelle Obama? É a primeira dama dos Estados Unidos, a mulher do Barack Obama. Diz que os dois entraram num restaurante
antes de eu falar a frase, essa é outra frase boa dela. Aí diz que ela sentou com o Barack Obama no restaurante, aí ela falou assim, um garçom veio, serviu eles, aí quando o garçom saiu, ela falou assim, meu amor, você sabia que eu namorei com esse rapaz aí na minha época de colégio? Aí o Obama disse que virou para ela e falou assim, tá vendo, se você casa com ele hoje, você seria mulher de um garçom. Aí disse que ela falou assim, não, se eu casasse com ele hoje, se eu casasse com ele ontem, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. Hein, irmãs? E aí? Sabe o que a Michelle Obama falou? Olha para mim. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha. Tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. A tua vida não se resume na herança financeira que você vai deixar para os teus filhos. Eu não sei se você viu, mas todos os anos nos Estados Unidos acontece lá o Dia de Ação de Graças. E eles fazem um dia de agradecimento ao Senhor. E nesse último dia de Ação de Graça, acontece em novembro nos Estados Unidos, você sabe o que a família do Barack Obama fez? Ele, a esposa e as filhas foram para um abrigo de moradores de rua servir a refeição para aqueles moradores. Eu não sei se você assistiu o vídeo. Esse vídeo rodou o mundo. A família Obama, do lado de cá, servindo, os moradores de rua passavam e eles pegavam o frango, colocavam no prato, pegavam batata, colocavam no prato. As pessoas entravam e certamente elas não sabiam. Que eu penso que eles não devem ter divulgado que ia fazer isso, senão ia virar uma maior bagunça. Eu penso que aqueles moradores de rua, quando entravam no abrigo para comer a refeição diária e viram o presidente dos Estados Unidos com a mulher e as filhas servindo a comida, eles pensaram, não pode. Veja que contraponto, né? Enquanto a nossa ilustríssima Dilma, em meio à tragédia de Mariana, ela pega um helicóptero e sobrevoa a cidade. É por isso que o nosso país está na situação que está. E é por isso que os Estados Unidos está na situação que está. A família presidencial se presta ao trabalho de servir um abrigo de mendigos. Fala para mim, sinceramente, se o Barack Obama precisa fazer isso para se promover. Fala para mim, sinceramente, se ele, a mulher e as filhas precisam fazer isso para ganhar popularidade. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, isso é o sentido de Deus na nossa vida. Servir, tocar outras vidas. Agora eu quero te falar uma coisa boa. Olha para mim. Isso aqui não acontece só lá do outro lado do mundo, não é nem do outro lado do mundo, não é mais lá na América do Norte, não. Isso acontece aqui, ó, no nosso meio. Vou te dar alguns exemplos. Você sabia que nos dias mais quentes de 2015, um grupo de irmãos aqui da nossa igreja se reuniram, compraram água mineral, colocaram essa água para gelar e foram 1 ou 2 horas da tarde, no horário mais quente do dia, para as ruas distribuir de forma gratuita essa água para os sedentos que estavam na rua. Você está entendendo? Nós tínhamos até vídeos para passar, mas eu resolvi não passar, baseado naquela palavra que o que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Então eu não quero dizer o nome desses irmãos, porque na verdade não foi só um grupo que fez isso. Você sabe o que um outro grupo fez? Eles compraram verduras com o seu próprio dinheiro, fizeram uma sopa maravilhosa e foram para um hospital distribuir essa sopa para os familiares das pessoas internadas que estavam ali sem dinheiro para comprar um salgado sequer. Olha só que maravilha. E digo mais, teve um outro grupo aqui da igreja que se reuniu e foi para um CAIS, para uma unidade de saúde, e via as pessoas saindo da consulta com as receitas médicas e pegava essas receitas e perguntava: qual é o remédio que o médico passou para você? Ah, tal. Vamos ali. Levava a pessoa até a farmácia, comprava o medicamento e dava para a pessoa. Sabe o que é isso? É viver em prol de outros. É viver um projeto macro de Deus para a nossa vida. Sabe qual é a mentalidade que Deus está dando para essa igreja? Não é para nós virmos aqui a cada domingo pensar assim: Deus, eu quero um milagre. Não! Eu desafio você a orar hoje pedindo não um milagre para Deus, mas pedindo: Deus, eu quero ser um milagre na vida de alguém. Eu não quero que você hoje aqui limite a sua oração dizendo assim: Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? Não, eu quero que você ore dizendo: Deus, o que eu posso fazer por alguém?
que você seja a resposta da oração na vida de alguém. Conta uma história que um irmão estava num culto e ele falava assim: Deus, eu estou precisando de 20 reais, Deus do céu, aqueles 20 reais, Senhor, para inteirar aquela conta, Deus. Toda hora que o pastor ia orar, ele mandava os 20 reais, Deus, os 20 reais. Ele falava. Quando foi 15 minutos de oração, o irmão que estava do lado não aguentou, enfiou a mão no bolso, tá, os 20 reais no peito dele. Toma, não aguento mais você gritar no meu ouvido. Deu os 20 reais para o irmão. Você está entendendo? Quem é você hoje aqui no culto? Olha para mim. Você é o que fica gritando pelos 20 reais? Ou você é aquele que vai ser usado para fazer um milagre na vida de alguém? Você sabia que nesse exato momento tem alguém chorando, urrando, pedindo para Deus um milagre amanhã cedo, e esse milagre pode ser você que vai realizar? Uma porta de emprego, uma oportunidade de trabalho, um abraço, uma oração que vai gerar cura, que vai curar um câncer, que vai transformar uma vida, uma visita, uma ligação, uma mensagem. Você sabia que tem gente agora pensando assim: Deus, se eu não receber uma resposta, que o Senhor me ama, eu tiro a minha vida ainda essa noite? E talvez você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa. Ao sair daqui, ligar para alguém que talvez Deus coloque no seu coração e dizer assim: olha, eu estou só te ligando, fulano de tal, para dizer que Deus te ama. E a pessoa não vai mais dar um tiro na cabeça, porque ela sabe que Deus ouviu a oração. E quem foi o agente milagre? Você. Só que enquanto a gente fica só orando, dizendo: Deus, eu quero um milagre, nós vamos ficar todo mundo só olhando para si. Sabe, queridos, outros irmãos aqui da igreja ajuntaram as suas economias, e sabe o que eles fizeram? Pagaram o término da casa de uma família no nosso meio, que vivia numa situação assim bem precária, e eles financiaram o término, a construção dessa casa. Pensa que maravilha. E um outro irmão foi doar um portão para uma família, e ele pegou esse portão e falou assim: eu vou colocar na minha caminhonete esse portão e vou levar. E enquanto estava levando o portão para o irmão, o portão não ficou bem amarrado, e arranhou a tampa da caminhonete. E a caminhonete nova. E aí largou lá, deixou na família e foi embora. Quando chegou em casa, viu a tampa arranhada. E sabe o que esse irmão fez? Não ficou bravo, glorificou a Deus. E o conserto da tampa da caminhonete daria para comprar 2 portões que ele foi doar. Mas sabe por que é isso? Porque Deus tem feito uma consciência no nosso meio de vivermos em prol de outros. E na verdade eu sei dessas histórias, não é nem porque as próprias pessoas me contam, são outros que me contam. Então isso é Deus, queridos, é Deus mudando o seu projeto de vida para tocar outras vidas. Posso ouvir um amém por isso? É Deus te usando para dar sentido à vida de outros. Então preste atenção, você pode percorrer a Bíblia inteira, que você não vai achar Deus fazendo algo para parar naquela pessoa e em mais ninguém. O projeto de Deus é sempre o mesmo: negue-se a si mesmo e toque a vida de outros. Esquece dos teus mimimis e olha para a vida de outros. Sabe, queridos, a gente que reclama muito, que murmura muito, sabe o que a gente deveria fazer? Passar uma tarde no Araújo Jorge, passar uma madrugada no Hugo, passar uma manhã em algum cemitério de Goiânia ou de Aparecida. Deus me livre, pastor. A gente prefere ir para a festa do que para o cemitério, sendo que Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, aconselhou que é melhor você ir para um velório do que você ir para uma festa, porque ali você vê o quanto tem gente sofrendo. Todas as vezes que eu vou fazer um culto fúnebre ou participar, que eu olho para o caixão, eu penso assim: eu não sou Highlander, eu não vou viver para sempre. E aí eu começo a dar valor àquilo que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos que todos vocês comecem a pensar assim, queridos. Negue-se a si mesmo e viva para tocar os outros. E eu queria hoje dar um exemplo de um camarada na Bíblia fantástico, que na verdade é o considerado nosso paizão, Abraão. Ele é o pai na fé, e eu quero que você veja comigo qual era o projeto de Deus para a vida dele. E Deus vai falar alguns pontos aqui conosco, e nós vamos orar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Preste atenção.
Eu não vou ler o texto, porque na verdade eu quero usar vários textos, e depois você pode acompanhar em casa. Quem já está no projeto de leitura, já leu recentemente. Quem não está, pode ler esses capítulos, você vai ser muito edificado. Preste atenção. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e passa o projeto de Deus para a vida dele. Deus fala o quê? Abraão, até então, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. E eu farei de ti uma bênção. Eu abençoarei quem te abençoar e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E o que Deus diz fechando o texto? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, o que eu acabei de dizer para você. Qual foi o projeto de Deus para a vida de Abraão? Dele ser o homem mais abençoado da terra? Não, de que todas as famílias da terra fossem abençoadas através da vida dele. Deus não falou para Abraão assim, eu vou te encher de bênçãos. Não, Deus falou, eu vou fazer de você uma bênção para muitos. Tem uma grande diferença nisso. Então o grande projeto de Deus para a vida de Abraão é o mesmo para o teu. Não é te dar tudo que você quer. Não é te encher de mimos e fazer todos os desejos, principalmente financeiros, da tua vida. Ele quer te transformar em uma bênção. Diga para quem está do teu lado com muito carinho, diga, Deus não quer te dar bênçãos apenas. Diga para ele, Deus quer te fazer uma bênção. Amém? Olhe para cá, Deus dá para Abraão muito mais ênfase no ser do que no ter. Só que hoje essa chave está invertida. Hoje a gente preocupa com o ter. E o ser, a gente vai levando. Seja uma bênção, Deus diz para ele, e não tenha muitas bênçãos. Então, queridos, era como se Deus dissesse assim, ó, Abraão, muitos serão abençoados através de você. Mas para que isso acontecesse, preste atenção, para que essa história poderosa, e hoje quando a gente lê toda a Bíblia Sagrada que cita Abraão, até no Novo Testamento, diversas vezes, hoje quando a gente vê o fim da história, ou pelo menos o que nós vivemos hoje, nós podemos entender que algo maravilhoso Deus fez na e através da vida dele. Só que para que isso acontecesse, preste atenção, Abraão teve que ter algumas renúncias. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Sobre algumas renúncias que nós devemos ter na nossa vida. Para Deus fazer de Abraão uma grande bênção, ele teve que ter uma resposta. Ele teve que ter um posicionamento. Porque não é bagunçado assim, gente. Deus vai fazer de você, irmão. Tá bom, está liberada a palavra profética aí, Deus vai fazer através de todos vocês. Não importa o que você faça isso. Não, tem que ter uma parceria. Deus trabalha com alianças. Você pode ver que na Bíblia Deus, até o Davi Sassi canta, né? Deus de alianças. Deus é um Deus de parceria. Deus não faz nada sozinho. Ele poderia, Deus não precisa da gente, mas Ele escolheu nos usar. Ele escolheu relacionar conosco. Então Abraão, preste atenção, teve que dar uma resposta para Deus. Que resposta foi essa? Essas renúncias. Primeira renúncia que ele teve, encontrada em Gênesis 12. Abraão, você quer ser uma bênção? Você quer que eu te use para abençoar todas as famílias da terra? Então, primeiro ponto, sai da tua terra e sai do meio dos seus parentes. Qual foi a primeira renúncia de Abraão? Sai da tua zona de conforto. Sai do teu sofá, sim, com várias almofadas, com encosto para o pé. Levanta da tua posição de segurança. Sai da proteção da tua família. Vai para uma terra que eu ainda nem te mostrei. Eu ainda vou te mostrar. Eu já contei isso aqui, disse que o marido uma vez virou para a mulher e falou assim, amor, você podia tanto ser igual a Abraão. Ela falou, como, amor? Que Deus falou para Abraão, vamos para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi, nem sabia para onde era. Eu te chamo para os lugares, você fica me especulando, perguntando. Você podia ser igual a Abraão. Aí a mulher virou para ele e falou, você podia ser igual a Deus então também. E aí estava tudo certo, né? Mas assim, a gente vê o fim da história, parece simples. Mas pensa, olha que renúncia é essa, igreja. Largar todos os parentes, largar toda a família, largar a terra no qual eu estou estabelecido,
o lugar onde eu firmei as minhas estacas, eu saí disso tudo sozinho, para uma terra que eu ainda nem sei onde é. Você entende o que Deus propôs para Abraão aqui? Tirar ele de um cara estabilizado na sua vida, para virar um nômade, para virar um andarilho. Ele nem sabia para onde Deus ia mandar ele ir. E Deus fez de propósito, falou, eu ainda vou te mostrar. Por quê? Porque já estava testando a fé dele. Deus estava testando se Abraão estava pronto para fazer renúncias. Olha para o pastor, Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida, mas Ele só vai fazer se você tiver o posicionamento de renunciar a algumas coisas. O que é a tua zona de conforto hoje? O que é o mundinho que você se julga estabelecido e firmado? Tem pessoas que Deus vai falar nessa noite aqui de forma poderosa, que você precisa talvez abrir mão disso, renunciar, para viver os sonhos, os projetos de Deus para a sua vida. Enquanto você ficar nesse mundinho aí, não vai. Eu me lembro bem quando eu achava, eu e a minha esposa, que nós estávamos realizados ministerialmente, éramos pastores auxiliares de uma das maiores igrejas do estado, tínhamos um salário maravilhoso, tínhamos nome, tínhamos status, tínhamos conhecido por muita gente, e nós achávamos, isso aqui é o caminho que Deus tem para nós. Coitado, sabe de nada, inocente, Deus pensou. Um dia Deus virou para nós e falou assim, sai daí e vem para cá. Pelo menos Deus mostrou para onde era, né? Para mim foi mais fácil. Era para cá, na verdade não era para cá, era aqui para a esquina. Num salão cabia 25 cadeiras. Na inauguração o louvor entrou, fez o louvor, o povo ficou de fora. Aí depois entrou quem ia pregar, o louvor saiu, porque não cabia, né? Então foi assim. E aí eu olhei e falei assim, é aqui mesmo, Senhor. A pastora Graça já estava aqui, mas o irmão Leopoldino e o pastor Alexandre, agarrados na obra. E eu olhei, e nós ministrávamos para tanta gente, nós tínhamos uma estabilidade financeira tão boa, e Deus falou, larga isso aí, renuncia, tem coragem? Eu falei, dançou Deus, porque eu tenho. E viemos. Vou te falar que foi fácil? Não foi. Você abrir mão dessa segurança. Mas queridos, hoje nós podemos dizer que nós somos, eu costumo dizer isso aqui, pode ser que tenha pastor tão feliz quanto nós, mas mais feliz do que nós eu acho difícil. Nós somos muito felizes em pastorear vocês, amém? Mas teve que ter renúncia. Olha para mim, qual é a renúncia que você vai ter que fazer para viver os sonhos de Deus para a tua vida? O que é o quartinho fechado da segurança que você está aí, que Deus já está dizendo, sai daí, senão você não vai viver o meu projeto para a sua vida. E mais, Abraão teve que obedecer por completo, porque olha para mim, a Bíblia diz que ele sai, ele obedece em partes, mas ele leva Ló com ele. O que Ló era de Abraão? Sobrinho. Sobrinho é família? Sim ou não? Não, sobrinho é parente. Família é marido, mulher e filhos. Amém? O restante é parente. Então sai da tua parentela, incluía Ló. Mas aí Abraão leva Ló com ele. Preste atenção. Deus falou isso aqui comigo, eu fiquei maravilhado. Deus nunca tinha me dado esse foco nessa passagem entre Abraão e Ló, e ele me fez enxergar algo aqui, pelo menos eu julguei poderoso. Sabe por que Abraão leva Ló com ele? Presta atenção. Porque ele já não tinha filhos naquele tempo. E o pai de Ló, irmão de Abraão, havia morrido. Então era como se Abraão tivesse adotado Ló. Penso eu que Abraão leva Ló com ele, tipo assim, já que eu não tive filhos até hoje, eu não posso viver sem um que seja como meu filho, para dar prosseguimento à minha vida. Então Ló, preste atenção, era um tipo de plano B na vida de Abraão, e ele também teve que renunciar a isso, ele também teve que se separar desse plano B. Quando chega lá em Gênesis 13, preste atenção, a Bíblia diz que Abraão e Ló foram se tornando tão ricos que os pastores do rebanho dos dois começaram a brigar.
Aí Abraão chegou em Ló e falou assim, ó, não é bom que a gente brigue mais não, discussão, então faz o seguinte. E aqui entra a segunda renúncia que ele teve que fazer. Abraão chama Ló e fala, olha, escolhe, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. A segunda renúncia de Abraão foi abrir mão do seu direito de escolha. Ou seja, ele deixa para Ló, se Ló fala um lado, ele iria para o outro. Isso é lançar a sorte nas mãos de Deus. Olha aqui para mim, sabe por que você não tem sido feliz, talvez, na tua vida? Que você determina tudo. Você quer armar todos os esquemas. Você leva Ló contigo. Tem gente aqui que Deus já falou contigo há muito tempo, aí você obedeceu ao Senhor em partes. Tipo Abraão. Você saiu da tua terra, mas você levou um Ló contigo. E sabe o que é Ló no original do hebraico? Véu. Aquilo que tampa, aquilo que cobre. Enquanto Abraão estava com Ló, ele não viu a terra prometida que Deus tinha falado para ele. Mas voltando aqui, talvez você está desse jeito, está obedecendo a Deus em partes, está tentando negociar, você tem sempre um plano B. Ai, pastor, eu não sei por que minha vida financeira não rompe, eu não sei por que eu não sou feliz no casamento, eu não sei por que isso, sabe por quê? Eu te digo hoje, porque você é cheio de planos, você é cheio de artimanhas, você é cheio de segurança própria, você confia na verdade no teu braço de carne, você confia na verdade na tua inteligência, e Deus mandou eu vir aqui hoje para te falar, que enquanto você viver assim, cabeçudo ou cabeçuda, você não vai viver os sonhos de Deus para a tua vida, porque Abraão teve que abrir mão de tudo isso e dizer, Deus, eu já saí da minha família, já larguei os meus parentes, esse último que faltava aqui, eu já dei tchau para ele, e se ele for para a esquerda, eu vou para a direita, se ele for para a direita, eu vou para a esquerda, ou seja, a minha vida está nas tuas mãos, Deus. Está pronto para viver os projetos de Deus para você? Tem que ter coragem para renunciar. Enquanto você ficar com essa carta debaixo da manga, enquanto você ficar com esse coelho na cartola, Deus não é Senhor completamente da tua vida. Você sabia, queridos, que às vezes nós não temos coragem nem de ofertar algo ao Senhor em prol de uma economia que nós estamos fazendo? Vê se pode isso. Não, teve oferta de primícia aí. Eu não sei, não sei de caso específico, mas certamente alguém pensou assim, não vou fazer essa ofertinha aqui, mais ou menos, eu não vou tirar desse, que isso aqui é minha segurança, eu não sei o que vai entrar aqui em 2016, estão falando aí que vai ser sabe, isso é plano B, queridos. Isso não é confiar em Deus, não. Ei, olha para mim, vamos parar de ficar brincando, de que a gente confia em Deus, se a gente não confia de verdade? Ou você mergulha em Deus de cabeça, ou vamos mergulhar de cabeça. Não vou te dar outra opção. Deus quer isso para você. Entra, sabe? Eu vou sair lá da igreja que eu era, vou vir para cá, mas eu tenho um plano. Tinha nada, gente. Viemos para cá com o Davi com 6 meses de idade, nunca vi um menino que cagava tanto na fralda, colocar a fralda de novo. Mas eu cheguei num ponto que eu tinha feito o cálculo de quanto custava cada fralda, 14 centavos. E quando a pastora Rosana colocava a fralda nela, eu falava, mais 14 centavos. Mais 14. Mais 14. Eu montei de usar fralda de pano, não? Ela, não, amor, não usa mais isso. Eu falei, então tá. Sabe? Uma tortura, gente. Quando eu olhava a fralda da Mônica, eu pensava, meu Deus, não tinha dinheiro. Um carro financiado para pagar. Morava de aluguel. Pensa, gente, só doido fazer isso. Sabe quantos salários nós largamos para trás lá? 10 salários mínimos. 11 salários mínimos. Sabe quanto é 11 salários mínimos hoje aí, gente? Quanto? 8.800? Tá bom para você um salário assim? 11 vai dar mais 9 mil e pouco. Quem gostaria de ganhar 9 mil aqui por mês, gente? O resto já ganha, glória a Deus, aleluia. Olha para mim. Renunciamos isso. Um pastor de Curitiba me ligou e falou assim, falei, o que foi? Você está doido? O que foi, rapaz? Que saber que você está largando fulano de tal lá? Para ir para a igreja de sua mãe que não tem ninguém? Você é doido, rapaz? Eu falei, não sou não. Foi Deus falou. Rapaz, você vai quebrar a cara, não faz isso não. E eu confio em Deus. Renúncia. Não tinha plano B.
Sabe, eu não tinha tipo assim, mas eu tenho essa reserva aqui para pagar o carro. Não, nunca juntamos nem um centavo de dinheiro. Não tinha poupança, não tinha dinheiro debaixo do colchão, não tinha nada. Nós renunciamos. E sabe o que Deus fez? No primeiro mês, pessoas me ligavam e falavam assim: pastor, seu carro é quitado? Eu falei: não. Eu queria que você me desse o boleto seu, o carnê, porque Deus falou no meu coração para me pagar 3 prestações do seu carro. E eu falava assim: não precisa não, querido. Pensa, né? A gente não pode entregar logo de cara assim, né? Por dentro de mim eu estava falando: Deus provedor, Deus provedor. Aí o irmão: não, eu faço questão. Eu falei: então tá, já que você insiste. Sabe? Antes do irmão vencer as 3 que ele tinha prometido, o outro já me falava: pastor, Deus mandou entregar essa oferta aqui na sua mão. Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer isso. Não tinha plano B, queridos. Não tinha Ló, não tinha véu, não tinha coelho, não tinha porquinho cheio de dinheiro, não tinha nada. E você? Até quando você vai ficar vivendo essa fé falsa? Até quando você vai ficar vivendo essa fé meia boca aí? Ah, pastor, eu estou projetando isso aqui, mas se não der certo, eu tenho aquilo lá. Isso não é confiar em Deus. Ah, pastor, então você está falando que a gente não precisa ter economia? Não, não é isso. Vocês lembram que até um tempo atrás eu trouxe a palavra aqui da sabedoria de José no Egito sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Poupar, economizar é um princípio bíblico. Mas eu estou dizendo aqui que tem fase na nossa vida que você tem que abrir mão de tudo para viver o sonho de Deus para você. E aí Abraão foi. Então ele vive essa segunda renúncia. E eu te pergunto hoje, o que é Ló na sua vida? O que é a escolha que você tem que fazer? Olha lá, tem um Palio prata, NGC 8778, tirado do local, por favor. Olha para o pastor. Você tem coragem de abrir mão do teu direito de escolha? Você lembra como é que nós terminamos o culto domingo passado? Lendo a epístola de Tiago, que ele disse assim: ó, ao invés de vocês falar assim, ó, nós faremos tal coisa, ganharemos dinheiro, faremos isso, faremos aquilo e tal, ele disse: se Deus assim permitir, ele nos ensinou. Amém? Que você possa viver esse estilo de vida. Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Sabe, quando eu olho Sadraque, Mesaque e Abednego, olha para mim, prestes a serem lançados na fornalha ardente, sabe o que esses 3 camaradas disseram? O rei virou para eles e falou assim: rapaz, Deus pode livrar vocês dessa fornalha, não pode? Eles falaram assim: pode. Se Ele nos livrar, nós o adoraremos. Porém, se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não adoraremos aos outros deuses e continuaremos adorando a Ele. Sabe que nível de fé é esse que nós estamos querendo ensinar para você? É tipo assim, 2016, se vier grandes conquistas, bem, estou firme com Deus. Se não vier, estou bem do mesmo jeito. Eu achei legal demais ouvir o Neymar na disputa da bola de ouro lá. Estava ele, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Aí ele foi o último a ser entrevistado e falou assim: Neymar, se você ganhar a bola de ouro, o que você vai fazer? Ele falou assim: rapaz, se eu ganhar eu vou fazer festa. E se eu não ganhar eu vou fazer festa do mesmo jeito. Tem que ser crente assim. Deus, se o Senhor me der essa casa eu vou fazer festa. Se o Senhor não der eu faço festa do mesmo jeito. Ah, descobri uma doença e me deu, se o Senhor me curar eu faço festa. Se o Senhor não me curar eu vou te abraçar face a face e vou te ver. Maravilha. Amém? Diz que a irmã chegou no pastor, a irmã estava com um tumor seríssimo, falou: pastor, eu preciso que o senhor ore para mim, eu preciso ser curado. Ele falou: irmã, eu vou orar. Se você for curada, toda a igreja verá a glória de Deus. Se você não for, só a senhora verá. Quem gostaria de uma oração dessa? Deus me livre, pastor. É isso, gente. Quem falou que Deus é obrigado a curar tudo que é doença? Principalmente você que vive chupando limão aí, comendo um monte de porcaria, dá gastrite, a gastrite vira úlcera, a úlcera vira câncer, depois Deus, cura esse tumor no meu estômago. Come igual um bicho, e aí depois Deus é obrigado a curar, gente? Presta atenção, né? Mas assim, Deus ainda cura, Ele é bondoso.
mas se ele não quiser, e aí, olha para mim, está disposto a entrar de cabeça nesse projeto de Deus para você? Deus, se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Sabe, Abraão falou assim, ó, tá, ó, se você for para lá, eu vou para cá, se for para cá, eu vou para lá, ou seja, ó, minha vida está nas mãos de Deus, eu já não sei nem para onde eu vou mesmo, então, tchau, eu quero dar tchau para você, Ló, porque eu quero obedecer totalmente aqui. Aí, Ló escolhe para onde? Vou acelerar, ele escolhe as terras perto de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o outro lado. Quando eles se separam, você pode ler lá, Deus fala, Abraão, agora olha, essa terra que sobrou para você, e não era a terra visivelmente mais fértil e boa, essa terra eu te darei. Quando ele deu tchau para Ló. Só que aí vem a terceira renúncia. Sabe o que aconteceu? Olha para o pastor, eu vou terminar. Só tem esse mais um. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, perto de Sodoma e Gomorra, e aí a Bíblia diz que 4 reis, tal de Querdoa lá, sei lá, um nome estranho lá, eu sei que 4 reis se juntaram e foram guerrear contra outros 5 reis. Os nomes deles são tudo estranhos, por isso que eu não gravei. E nem anotei também, porque não vai mudar a sua vida saber o nome deles. Depois você lê lá, se você ficar curioso. Se quiser pôr nos filhos, pode pôr. Mas a Bíblia diz que 4 reis atacaram 5 reis. E dentre esses 5 reis estavam os reis de Sodoma. E a Bíblia diz que esses 4 reis venceram esses 5. E aí quando um rei vencia o outro, ele pegava tudo da terra que ele quisesse. Aí sabe o que aconteceu? Esses 4 reis atacaram, entre as cidades estava Sodoma, e levaram Ló e a sua família como escravos. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão, que ele deu tchau. Quando Abraão ficou sabendo, a Bíblia diz que ele pega 300, eu acho que são 318, se não me engano, dos seus melhores soldados. Pensa no exércitozinho de Abraão, tanto que era fraco. Ele pega só 318 e ele manda fazer uma caçada noturna aos reis que tinham levado o sobrinho dele cativo, mata eles, traz de volta o sobrinho Ló, resgata ele e vai e devolve. Quando ele faz isso, juntamente com os bens que ele tinha pego de Sodoma para trás, o rei de Sodoma aparece para ele. Gênesis 13, você pode ler depois. O rei de Sodoma aparece para Abraão e fala assim, ó, Abraão, você fez algo muito bom, você venceu os reis que nos derrotaram. Só que no meio da história, alguns teólogos chamam de teofania, aparece um tal de Melquisedeque, conhecido como o rei de Salém. Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus, é um tipo de Cristo. Melquisedeque era uma figura que apontava para Cristo, para Jesus. No meio da conversa entre... Vem cá, pastor Diego. Pastor Diego é o rei de Sodoma, fica aqui de frente para mim. Pastor Cláudio é o Melquisedeque, fica aqui para mim, por favor. Em meio à conversa do rei de Sodoma com Abraão, aparece a figura, chega um pouquinho mais para frente, aí, de Melquisedeque. A Bíblia diz que Abraão se volta para Melquisedeque, Melquisedeque o abençoa, entrega o pão e o vinho para ele, que aponta para o que também? Para a Santa Ceia, que fala de Cristo. Olha só, isso eu estou falando para você, ó, trocentos anos antes de Cristo. Melquisedeque, segundo a palavra, abençoa, compartilha isso para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão devolve o dízimo de tudo para ele. Depois que Abraão faz isso com Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, ele vira para o rei de Sodoma, que queria oferecer bens, dinheiro, para Abraão pela vitória que ele fez com os reis que tinham derrotado ele. Sabe o que Abraão fala para o rei de Sodoma? Eu não quero nada que você tem para me oferecer, porque senão você vai dizer que foi você que me enriqueceu. Era como se Abraão dissesse assim, ó, eu confio totalmente em Deus, e eu não aceito nada que venha de Sodoma. Você sabe o que acontecia em Sodoma? Você sabe que depois essas cidades foram destruídas, por quê? Por causa do pecado. Se o povo era tão envolvido com homossexualismo, com prostituição, o filho dormia com a mulher do pai, uma bagunça, o irmão dormia com a irmã, pensa na figura do rei como é que era. O povo é a cara do seu rei. Então era como se Abraão dissesse para o rei de Sodoma assim, ó, ei filho, do que vem de você eu não quero nada, eu rejeito o que vem de Sodoma e eu aceito o que vem de Melquisedeque, porque é a figura divina.
Sabe qual é a terceira renúncia que você tem que fazer na tua vida, se você quiser viver o projeto de Deus? Rejeita o que vem do mundo. Rejeita o que o diabo talvez está te propondo. Rejeita. Pode ser o melhor salário que for, pode ser o melhor status, a melhor condição. Diga não para as coisas do mundo. O rei de Sodoma simboliza as coisas do mundo, as coisas do pecado. E o rei de Salém, Melquisedeque, simboliza as coisas de Deus. É a figura de Cristo. Olha para o pastor, o que você tem escolhido? Você quer viver os sonhos de Deus para você? Ou você fica pegando o que o rei de Sodoma te oferece? No teu celular tem o quê? O que o rei de Sodoma te envia ou o que o rei de Salém te envia? Dá para pegar teu celular aí, conectar ele nessa tela aqui e passar todos os vídeos que tem dentro dele? Pensa. Metade do povo aqui desviava com o celular de alguns. Tem gente que você põe a mão na alma dele, mas não põe no celular. Tem senha para todo lado, código, nem a NASA descobre como é que entra no celular. Não consegue. Não consegue. Verdade, gente. Me desculpa, maridão, eu não consigo entender um marido que a esposa não tem acesso ao celular dele. Não tem coisa boa aí. Eu sei que eu talvez vou arrumar um pipinão para alguns maridos aqui, mas o problema é seu. Eu não consigo entender uma esposa que o marido não tem acesso ao celular. Sabe, eu não consigo. Jovem, o teu pai pode pegar o teu celular a hora que quiser. Ah, pode, pastor? Pode. Talvez você já descobriu aquele aplicativo que cria uma subpasta que ninguém acha, nem Jesus Cristo dá conta de achar, que está ali em algum lugar. Você tem que pôr uma senha, um código, até com a retina, com alguma coisa. E aí? É o rei de Sodoma que está te mandando ou é o rei de Salém que está te mandando? Presta atenção. Quem fala mais da tua vida, o rei de Sodoma ou o rei de Salém? A figura do pecado do diabo ou a figura de Cristo? Lá no teu trabalho, quem é rei na sua vida? Quem financia o teu salário? A vida que você tem, o teu sustento, preste atenção. O teu sustento familiar hoje, ele vem do rei de Sodoma ou vem do rei de Salém? Se é coisa ilegal que você faz para viver, não é o rei de Salém que está te dando. Ele é a figura de Cristo. E Cristo não tem pecado. Vem do rei de Sodoma. Não vai fluir. Cutuca o irmão está atrás para ele aí. Sodoma ou Salém? Obrigado. A última renúncia, e eu termino. Olha para mim. Abraão renuncia seus parentes, sua casa, sua segurança, seu conforto e a sua estabilidade, para viver o projeto de Deus para ele. Abraão renuncia o seu direito de escolha. Ele diz: não vivo eu, mas Deus e seus projetos vivem em mim. Abraão renuncia os favores do rei de Sodoma. E ele recebe. Você entende o que Abraão ganhou de Melquisedeque? Pão e vinho. Você entende o que o rei de Sodoma oferecia para ele? Muito dinheiro. Mas ele ficou com o que era santo. Só que tinha mais um nível de renúncia que Abraão precisava passar pela prova. Gênesis 22, olhe para mim. Deus chama ele de novo e diz assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Não te prometi? Deus podia ter dito para ele assim: você carregou Ló contigo, achando que era um quebra-galho, vou levar o sobrinho, o pai morreu. Não era ele. Você chegou a falar que o teu herdeiro seria o Eliezer de Damasco, que nem era filho teu, mas era um servo fiel. Não. Abraão, eu vou te dar um filho. E Deus faz.
nasce Isaac, que quer dizer riso. Você pensa tanto que Abraão e Sara, velhinhos, riram com o filho? Já viu que criança é a alegria da casa? Sempre que nasce um bebê, a casa toda, a família toda é renovada. Faz filho, gente. Faz. Está prestes para nascer aí. Cadê a Bruna? A Bruna está aqui, a Bruna? Ali, Bruna. Levanta a mão assim, a Bruna está quase, né? E cadê a Lohane? Está lá atrás, também está quase. Tem um príncipe e uma princesa vindo aí. Amém? Pertinho, né? Sem falar de uns tantos outros. Pastora Ana está prenha também. Prenha. Eu brinco com ela que ela está prenha, ela fala, que prenhas? Está grávida, né? Tem mais um bocado. Eu não vou nem lembrar de todos. Quem é? A Júlia, tem a Nilva, Nilda, mulher do Tiago, amém? Que está esperando uma princesa também. Tem a Fernanda, está lá. Não sabe quem ainda não, né? Vocês também não sabem não? Tem mais alguém, gente, aí? Thalita. É a Thalita aqui. Quem mais? Lohane, está grávida? A Júlia, né? Já falei. A Luciana. Amém? Que beleza. Faz filho. Filho é a alegria da família. Amém? Mas faz quem pode, tá? Quem está casado. Amém? Quem não está, casa aí. Primeiro, depois faz. O que é mais? Isso. Então, preste atenção. Nasceu Isaac. Aí você consegue imaginar Abraão? Um velhão. Quase 100 anos. Abraão estava igual ao meu sogro. Meu sogro com 60 e tantos anos teve mais filho. Bagunçando com a minha herança. Cada filho a mais que ele faz é menos dinheiro que vai sobrar de herança para mim. Era para rachar só em 3, agora vai rachar em 5. Meu sogro é uma figura. Aí disse que ele estava andando, atravessando a rua com o menininho, né? O meu cunhado, gente boa, tem 2 anos. 4, ele é desse tamanhozinho. E aí disse que o meu sogro estava atravessando a rua com ele, alguém falou, nossa, mas o seu netinho é lindo. Ele falou, não, é meu filho, kkkk. E o velho tem nem vergonha, né? E agora arrumou outra, mais novinha ainda, tem quanto? 1 aninho, né? Eu tenho que pagar uma vasectomia para o meu sogro, senão eu vou quebrar, gente. Pode falar para ele que eu vou pagar a vasectomia para ele. Abraão estava tipo meu sogro, né? É seu neto? Não, meu filho, rapaz. Promessa de Deus para mim. E Sara? Gente, Sara nem menstruava mais. Você sabe que a mulher entra na menopausa, ela não pode mais engravidar. E aí Sara com barrigão, antes um pouquinho de nascer, você pensa alguém, ô veinha, barriga d'água? Não, é neném. A senhora está de brincadeira, ué? Uma velhinha de 90 anos grávida? Pois é, Deus é fiel, Deus é fiel. Pensa no dia que Sara foi para a barraca e os gritos de Isaac quando ela deu a luz, chorando ali, nasceu a promessa. Abraão brincou com seu filho. Só que de Gênesis 12 até o nascimento de Isaac, todos os lugares que Abraão passava, ele erguia um altar de adoração ao Senhor. Mas depois que Isaac nasce, você não vê mais isso. O foco de Abraão muda. E aí chega Gênesis 22, ele foi ao 4º nível de renúncia, que é o mais pesado. Deus chama ele e falou assim, quer viver o meu projeto para a sua vida? Ele falou, quero. Abre mão do bem mais precioso que eu te dei. Abraão, eu penso que pensou em virar para Deus e falou assim, o senhor está brincando comigo? Isaac. Deus falou, o que o senhor quer que eu faça com ele? Demorou tanto tempo para vir. Você vai entregar ele para mim. Tá bom, eu entrego. Estou viajando aqui. Tá bom, ele é do Senhor. Não, você vai sacrificá-lo. Sacrificar, Deus? Só quer que eu mate meu filho? Não é só sacrifício, é holocausto. Sabe o que era holocausto? Quem está lendo Levítico aí? Cortava o pescoço da oferta.
deixava todo o sangue ser derramado, guardava esse sangue numa outra vasilha, colocava os pedaços do animal oferecido sobre o altar e colocava fogo. Foi isso que Deus pediu para Abraão fazer com o filho dele. Sabe o que ele fez? Falou: eu renuncio. Eu abro mão do maior sonho da minha vida para te agradar, Senhor. E eu nem consigo imaginar Abraão subindo o alto do monte com seu filho. E quando eles chegam no alto, Isaac vira para ele e diz assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o machado, mas eu não estou vendo o animal que nós vamos oferecer. E Abraão vira para Isaac e diz assim: filho, Deus vai prover o cordeiro. E é claro que teve um momento ali da história que Abraão teve que dizer para ele: você que é o cordeiro, você que é o primogênito que eu tenho que sacrificar para Deus. Deita aí, filho, deita aí, porque eu tenho que te matar. E a Bíblia diz que então Abraão prepara Isaac em cima do altar, e quando ele levanta o cutelo, ele ia matar o seu filho, ele ia cortar o pescoço dele. Antes dele descer a mão, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso, não precisa fazer, porque eu sei que no teu coração você renunciou a Isaac. Eu sei agora que você pode ser pai de todos os cristãos na face da terra. Eu não estou dizendo só da descendência de Abraão, eu não estou dizendo só dos judeus, dos hebreus. Abraão é o pai de todo cristão na face da terra. Sabe por quê? Porque olha o que Deus falou comigo naquele dia, no alto daquele monte, quando Abraão coloca o seu único filho ali e levanta o cutelo para matar. Deus viu o seu plano de redenção na vida de Abraão. Deus viu o que ele faria com Jesus, alguns anos depois, sendo realizado no alto daquele monte. Era como se Deus dissesse: eu encontrei na terra alguém que tem um coração como o meu. Eu encontrei na terra alguém que tem coragem de matar o seu único filho para me agradar e para honrar a muitos. Esse será o pai de todos aqueles que serão salvos sobre a face na terra, através do que eu vou fazer com o meu filho Jesus. Isso é fantástico. Deus viu em Abraão o seu coração. Não foi isso que Deus fez com Jesus na cruz do Calvário? Ele matou o seu único filho. Para quê? Para tocar a muitos. Por que Deus pediu para Abraão matar Isaac? Para que ele se tornasse pai de multidões, e para que nele fossem benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, e eu termino com isso. Abraão podia virar para Deus e falar assim: não, Deus, esse tipo de renúncia eu não posso. Eu já realizei o meu sonho, eu já tenho o meu Isaac. Deixa essa história para que todas as famílias da terra sejam benditas para outro. E aí eu te pergunto: qual nível de renúncia você está disposto a chegar com Deus? O que hoje Deus está falando no teu coração que você tem que renunciar? Não adianta ficar com meias verdades para Deus. Não adianta ficar fingindo que a gente acredita nele se a gente não crê. Deus está hoje chamando uma igreja a viver um tempo de renúncia. Renúncia do teu eu. Renúncia dos teus sonhos. Renúncia dos teus desejos, renúncia do teu direito de escolha para tocar outras vidas. Se você está disposto a isso, fique de pé no seu lugar.